Opa, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda de volta. Thiago Aguiar por aqui, especialista em desenvolvimento mobile tanto Android quanto iOS. E no episódio de hoje a gente vai continuar criando o nosso Google Play Store. E nesse episódio específico a gente vai utilizar o esquema de download de imagem. A gente pode utilizar várias bibliotecas externas, mas nesse episódio eu quero te ensinar como que tudo funciona por baixo dos panos do Android. Como que a gente consegue fazer download de imagens sem precisar de nenhuma biblioteca externa e até mesmo criar um sistema de cache a gente mesmo. A gente realmente entender como que funciona o processo de cacheamento de imagens aqui no Android, tá bom? Então, partindo do princípio do que a gente tinha feito até a aula passada, só recapitulando, a gente fez já o nosso view holder exibir uma coleção de aplicativos e games. Então a gente já tem a foto, a URL da foto que a gente precisa renderizar para que o aplicativo apareça, para que a imagem do aplicativo apareça. E a gente também precisa deixar uma imagem mais elegante, né, com bordas arredondadas, deixar realmente o que é realmente o que aparece no aplicativo final do Google Play. Então vamos lá, primeiro passo que a gente precisa fazer. A gente vai precisar criar uma classe responsável por fazer o download da imagem para a gente. Então a gente vai ter que especificar qual que é a URL e qual que é o componente de imagem, no caso ImageView, que ele vai precisar anexar o novo arquivo, no caso bitmap de arquivos de imagem, ou seja, para a gente transformar um arquivo em bytes para a imagem, a gente vai precisar utilizar o conceito de bitmap, tá? Então, o primeiro passo é a gente criar uma classe nova. Eu já vou declarar ela aqui, a gente vai substituir o nosso arquivo, que a gente tinha marcado aqui como um text view, tá bom? A gente vai colocar um image view, a gente vai deixar ele sendo uma image view, e agora a gente vai atribuir um download de imagem nessa image view. Então, eu vou apagar essa última instrução e vou fazer o seguinte, ó. Eu vou declarar chamada de image downloader, eu vou criar essa classe, e eu vou criar uma função chamada de download. Esse download eu vou passar quem? Eu vou passar o ImageView, que está lá no nosso arquivo, no item view, né? A nossa referência do nosso ImageView. Eu também vou passar a URL, que no caso está dentro do objeto game, a gente tem a URL. E também vou passar o quanto eu quero fazer as bordas arredondadas, o padding das bordas arredondadas. Então eu vou conseguir customizar isso daqui também. Então eu vou colocar, vou adicionar o número 4 para deixar melhor para a gente entender. Então agora eu vou criar aqui fora mesmo uma nova classe no arquivo Kotlin e eu vou criar um object, tá? Por que object, Thiago? Eu vou criar um object porque eu não quero ter necessariamente uma referência de instância deste cara. Eu não quero ter que instanciar ele porque ele vai funcionar como se fosse um singleton. Se você não sabe como funciona Object, dá uma olhada aqui no card também, ou na descrição do vídeo, ou pesquisa aqui no meu canal também, um curso de Kotlin, são basicamente 3 horas ensinando a linguagem Kotlin, e lá eu explico um pouco mais sobre a palavra privada Object, tá bom? Então vamos lá, vamos continuar aqui, vamos criar a nossa function chamada de download. Nossa function download vai esperar o ImageView, que a gente já tinha definido, a URL que vai ser uma string e o corner scale que vai ser a quantidade que ele vai escalar as bordas arredondadas, que é o número inteiro, tá? E aí o que eu vou fazer? Eu vou criar uma thread, tá? Eu vou precisar de uma thread e iniciar essa thread para que o processo de download seja feito em background, ou seja, numa outro processo de execução do meu aplicativo, porque eu não posso executar processos demorados na thread de renderização do app, então eu preciso criar uma thread separada. Então eu vou abrir uma conexão, vou chamar ela de com, usando o URL aqui do java.net, e aqui eu vou passar, deixa eu só importar com Alt Enter, e aqui eu vou passar o URL da string e vou dar o Open Connection. Quando eu dou Open Connection, é que ele torna para mim uma referência do URL Connection. Só que a gente não vai usar um URL Connection, que é uma URL genérica, uma interface mais abstrata. A gente vai especificar ele como sendo um HTTP URL Connection. Então a gente vai fazer um casting para ele interpretar ele como sendo um HTTP URL Connection. E aí eu vou dar um try catch para garantir que, caso dê um erro em alguma parte do código, eu consiga pegar uma exception aqui. Exception.
Por enquanto eu vou só printar exception, tá? Você pode fazer alguma validação para isso. Mas vamos lá. A primeira parte é verificar se essa requisição foi feita com sucesso. Então eu vou guardar o response code para mim saber o status code da conexão, tá? E para a gente garantir que tudo deu sucesso, a gente usa um if com response code igual a 200. Então, se deu 200, quer dizer que o status está ok. E aí, com a conexão em mãos, eu vou guardar numa variável o input stream, tá? Então, eu vou guardar o input stream aqui numa variável local. E esse input stream é aqui onde fica todo o processo dos bytes que, no fim do dia, vão se tornar pixels, imagens e bitmap. Então, tem uma classe principal do Android, já nativa, que é o bitmap factory.decode stream. Então, ele vai pegar o stream de dados que está chegando para mim, no caso é uma sequência de bytes, e eu vou passar dentro dessa sequência de bytes o stream que veio e ele vai me retornar um bitmap. Então, aqui eu já tenho um mapa traduzido. Então, todos os bytes foram transformados no fim do dia, né, de uma forma ou de outra, em uma imagem. E aí, com essa imagem, a gente pode atribuir essa imagem diretamente no Image View. Quer ver? Então, vamos pegar o Image View, um set image bitmap e a gente vai passar o bitmap direto. Vamos tentar executar essa sequência, esse código, para ver se pelo menos ele já faz o download que a gente quer. Então ele vai começar a tentar fazer o download. Aconteceu uma exceção, porque eu não tenho permissão de internet. Ok, então a gente vai fazer o seguinte. Vamos no Android Manifests, que é as configurações do Android. E a gente vai indicar que esse app vai usar uma permissão com o Uses Permission de internet. É o Android Permission Internet. Vamos executar novamente. Caso não rode, você precisa desinstalar o aplicativo no emulador. Às vezes ele não pega de primeira, tá? Ele continua dando uma exceção. E aí você desinstala do app, porque ele pegou as configurações antigas. Então eu vou desinstalar. Beleza, vamos executar mais uma vez. Deixa eu voltar para o código aqui. E agora ele vai tentar fazer o download das imagens. Ó, começou a baixar as imagens, tá vendo? Então ele fez o download de algumas. Algumas têm bordas arredondadas por padrão, outras não. Então o download já está sendo feito com sucesso. Toda vez que a gente faz a rolagem, ele baixa uma foto novamente. Contudo, toda vez que a gente volta, né, para renderizar uma nova tela, ele baixa tudo de novo, tá? Então ele tenta ficar fazendo o download eternamente no projeto. Isso acaba deixando um pouquinho mais lento, mas a gente vai resolver isso com um sistema de cache, de imagens. Então, o próximo passo é adicionar umas bordas arredondadas a todos esses image views. E como que a gente faz isso? A gente não precisa novamente de uma interface ou de uma biblioteca externa para fazer isso. O que a gente vai fazer? A gente pode criar um bitmap com bordas arredondadas. Então, eu vou criar uma função aqui privada, que somente esse object vai utilizar, chamada de getRoundedBitmap. Então, eu vou pegar o bitmap atual e vou transformar ele em bordas arredondadas. Como que eu vou fazer isso? Bom, eu vou precisar da instância do ImageView, que vai chegar para mim, o bitmap original, que é a origem, e as bordas arredondadas que a gente quer. Esse cara vai retornar para a gente um rounded bitmap drawable, tá? Então essa classe permite a gente renderizar bitmaps com bordas arredondadas. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar o rounded bitmap factory, que é um criador de bitmaps, vou dar um create, esse create espera dois parâmetros, que é o arquivo de recursos e o bitmap de origem. Então eu vou pegar o imageview.resources e vou pegar o bitmap de origem, tá? Isso aqui vai me retornar um rounded bitmap. Eu vou chamar ele de RBD, tá? E aí o que eu vou fazer? Eu vou pegar as bordas arredondadas, que é o RBD, e vou dar um corner radius. Então esse objeto, esse rounded bitmap drawable, ele tem essa propriedade que é bordas arredondadas. Então como é que eu vou saber a proporção de bordas arredondadas? É bem simples, é só pegar a largura do bitmap e dividir pela quantidade de percentual que eu quero. Eu tenho que transformar num float, porque ele espera que seja um ponto flutuante, e aí eu retorno o RBD, que é o Rounded Bitmap Drawable. Tá? Então isso aqui vai transformar o nosso bitmap original em bordas arredondadas. Então vamos apagar essa instrução
e vamos usar o getRoundedBitmap, passando o ImageView, o bitmap de origem e as bordas arredondadas que a gente quer que veio do parâmetro anterior. E aí, com o bitmap arredondado, aí sim a gente vai atribuir usando o setImageDrawable, que é uma referência para a gente setar novos desenháveis dentro do ImageView. Tá? Então, o que eu fiz? Eu peguei o bitmap original, processei ele utilizando um Rounded Bitmap Drawable Factory, aí ele converteu, transformou num bitmap desenhável novamente, e aí eu peguei esse cara e atribuí dentro do ImageView. Então você vê que as bordas ficaram todas arredondadas com o mesmo padrão, tá? Tirando esses que não, a parte é branca mesmo, a gente não consegue enxergar. Então a gente fez já a parte de download, tá? Então tá funcionando já o que a gente precisa sem utilizar aí nenhuma lib. Agora a gente vai fazer o sistema de cache. Eu vou te ensinar como que funciona a parte de caches aqui no Android. Vamos lá, como que a gente faz um sistema de cache? Para a gente cachear uma imagem, a gente vai precisar guardar a referência de um identificador único. Então a gente precisa de uma chave para dizer, olha, essa imagem corresponde a essa chave. Então a gente vai precisar usar, por exemplo, a URL como chave, que ela é única, ou qualquer outra referência que a gente pudesse criar no futuro para fazer esse esquema de cache. Como que funciona a parte de cache no Android? Com essa chave criada, a gente vai pegar o bitmap e armazenar ele em memória, um sistema de chave e valor, como se fosse um map mesmo, um mapa de chave e valor. Então eu vou criar, né, no init aqui, eu vou dar uma instância, uma instrução que já vai inicializar quando a gente tiver o image downloader pronto. Tá? Eu vou guardar o tamanho de memória, então vou precisar dizer para ele o máximo de memória que eu vou precisar alocar, senão ele vai estourar. Geralmente o Android recomenda pegar, né, de execução, em tempo de execução, o máximo de memória para fazer isso. Então vou guardar aqui um max memory, vou chamar ele desse jeito, que vai vir como? Vai vir pelo runtime.getRuntime.maxMemory, dividido por 1024, porque aí é o número de megabytes que a gente vai ter. Tá? Então, eu vou transformar isso aqui no inteiro. Então, esse aqui é o máximo que a gente vai poder cachear. A gente pode conseguir utilizar outras formas de memória. Por enquanto, a gente vai pegar o valor máximo e dividir por 8. Por que 8? Porque é recomendado sempre utilizar 1/8 de disponibilidade de cache de memória, para você não sobrecarregar o seu aplicativo. Então, eu vou chamar ele de cache size, que vai ser o número máximo dividido por 8, ou seja, 1/8 de memória de cache para a gente ter o brinquedinho aqui funcionando. E agora eu vou precisar de um cara que vai guardar essa chave e esse valor. A gente poderia fazer isso com HashMap, com set, qualquer coleção de dados da linguagem de programação que a gente pode fazer isso, mas a gente já tem também um objeto pronto aqui no Android que é preparado para cache, chamado de LRU Cache. Então eu vou chamar ele de Memory Cache. Enfim, é esse nome aqui, tá? Que está dentro do Android Cache. Então a gente vai importar o string como chave e o valor vai ser um bitmap, tá? E aí eu vou precisar inicializar aqui, porque eu já declarei ele aqui ali, então vou fazer a instância deste carinha aqui. Vamos instanciar ele aqui, tá? E aí ele pede um número máximo de tamanho, que é o nosso cache size, que é 1/8 que a gente tinha declarado. Então ele tem um método chamado aqui sizeOf. Esse sizeOf, que no próprio nome já diz, o tamanho de, a gente vai pegar o bitmap que ele quer cachear e descobrir o tamanho dele em megas para ele já ir calculando o quanto que ele tem que armazenar. Então eu vou pegar o bitmap, que ele está como value, e vou dar um bitmap, um byte count, e dividido por 1024 também, para a gente ter ele em megabytes. Então beleza, eu já fiz o cálculo necessário, então cada memória, cada chave, cada valor vai ter o seu bitmap alocado. Então a gente precisa agora instanciar esse cara e dizer para ele qual que é a chave que a gente vai precisar utilizar para cada um. Então o que eu vou fazer? Agora eu vou criar uma instrução para buscar o bitmap do cache baseado na chave e no valor. Então eu vou declarar aqui um get bitmap
from memory cache através do que? Através de uma key. Quem que é a key? A key vai ser uma string, que no caso vai ser a URL. Isso vai me retornar um bitmap ou não. Por quê? Porque se eu passar uma chave que ainda não foi cacheada, ele vai entrar na fila para ser cacheada no futuro. Tá? Então eu vou pegar como? Eu vou usar o memory cache e a gente pega como um índice, tá? Porque ele, no fim do dia ele é um mapa. Então a gente consegue buscar ele através do seu índice. E aí sim eu vou conseguir fazer agora a chamada do objeto que eu quero sem fazer o download na rede. Então primeiro eu vou verificar se ele tem memória em cache. Se tiver, já exibe ele. Se não, aí ele faz o download. Então vamos lá. Vamos guardar primeiro o image key, que vai ser a URL. Então essa é a chave que a gente precisa. E aí eu vou buscar o bitmap da memória através da URL, que no caso é o image key, tá? Esse cara aqui vai me retornar um bitmap ou não. Então isso aqui pode ser um nullable, né? Então pode um nullable e pode ter uma referência vazia ou não. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou também verificar, então eu vou dar um also aqui. Se ele conseguir fazer essa referência, eu vou pegar e transformar ele num bitmap redondo, como a gente já tinha feito anteriormente. Então, é o mesmo processo embaixo, atribuir no nosso image view. E aí, ele já vai ter o bitmap feito já com o que está no cache. Agora, se ele não conseguir, então a gente já vai dar um opcional aqui. O que ele vai executar? Ele vai dar um run dessa instrução aqui de baixo, que é a thread. Então, se ele não conseguir, aí ele vai fazer o download manualmente, tá? Então, isso daqui acredito que seja suficiente. Posso colocar inline aqui para facilitar a nossa vida. Então, ele está fazendo o download direto. Aí, o que eu tenho que fazer agora? Eu tenho que armazenar ele no cache, senão ele não vai saber que já foi feito o download. Então, vou pegar o memory cache.put, vamos atribuir na chave, que é a URL, e vamos atribuir o bitmap que ele conseguiu fazer o download. Então, vamos lá. Vamos fazer o breakpoint novamente. A gente vai ver que ele vai começar a baixar todas as URLs e começar a armazenar os bitmaps no cache. Então, ó, vários downloads, estou fazendo vários downloads. Beleza, está baixando ainda algumas imagens, ok. Vamos fazer o scrolling para ele continuar baixando algumas outras imagens. Beleza. Agora vamos retornar para a tela anterior. Ó, agora ele caiu no cache. Então aqui a imagem já foi cacheada. Então ele sabe que já tem em memória essas imagens. Ele não precisa mais ficar fazendo download. Você vê que não tem o reload praticamente. As imagens já foram baixadas. A mesma coisa aqui, ó. Ele vai começar a baixar. Você vê o logotipo verde do Android. E aí quando eu volto, ele não faz mais isto. Por quê? Porque ele já baixou todas essas imagens aqui, ó. Já fez o download que a gente precisava. Então ele não vai fazer mais nenhuma vez. Então é assim que a gente faz o processo de cache. É bem simples. É só a gente calcular o quanto a gente quer armazenar em bytes. Para cada tipo de aplicativo, a gente sempre pega a disponibilidade de memória de execução, cada um vai ter o seu tamanho, então a gente calcula, o Google recomenda 1/8 de memória cache para as imagens, para a gente fazer o download, e dessa forma, sem utilizar nenhum framework externo, a gente consegue entender como as coisas realmente funcionam por debaixo dos panos do Android, como a gente realmente consegue criar e entender como bibliotecas externas como Picasso, Glide, claro que elas são muito maiores, tem muito mais coisas que você pode fazer com elas, mas a base, o fundamento que elas têm é esse, os fundamentos de cache e os fundamentos de bordas arredondadas, entre outras coisas mais, tá bom? Então a gente finaliza o nosso Google Play, a gente pode criar outros adapters, a gente pode brincar utilizando aqui o nosso fragment, o nosso game fragment. A gente pode utilizar algum switch case só para a gente ficar trocando entre os modelos de dados. Hoje a gente está utilizando o mesmo
para fazer o download, porque a gente fez como teste, mas a gente poderia eventualmente mudar o scrolling dele, colocar na vertical, colocar na horizontal também. Aí você pode replicar da forma como é de verdade o Google Play hoje, tá bom? Então espero que você tenha aprendido. Se você gostou, clica no gostei. Isso ajuda demais no meu trabalho aqui pelo YouTube e também que ajuda demais a você compartilhar esse vídeo com todo mundo. Compartilha com seus amigos desenvolvedores, com quem quer aprender Android, compartilha com todo mundo, porque isso ajuda bastante aqui no meu trabalho pelo YouTube, tá bom? Se ainda não for inscrito, se inscreva, e se você quiser se aprofundar em desenvolvimento Android comigo, clica no link na descrição dos meus treinamentos, tanto de iniciante, quanto para quem já sabe criar algum aplicativo e quer ir para um próximo nível, criando aplicativos robustos e mais escaláveis, com arquiteturas modernas de software. A gente pode... Você pode ver na descrição desse vídeo todos os treinamentos que eu tenho sobre desenvolvimento Android, tá bom? Então, esse é o vídeo de hoje, vou ficando por aqui e te vejo no próximo vídeo.